Não comece o dia sem esta oração de proteção. O arcanjo Gabriel anuncia bênçãos. Bem-vindo a este novo amanhecer. O sol ainda nem completou sua força, mas já há um chamado que ecoa dentro de você. Como começar o dia sem colocar o coração diante de Deus? Que portas podem permanecer fechadas se você se levantar sem oração? Que bênçãos podem ser retardadas se você não abrir espaço para a voz do céu nesta manhã? Há quem acorde todos os dias apenas com o peso das preocupações, já mergulhando na pressa, no barulho, no cansaço acumulado. Mas você não está aqui por acaso. Hoje há um anúncio sobre sua vida, e é o próprio arcanjo Gabriel que vem proclamá-lo. Ele não aparece apenas nos grandes eventos da história da salvação. Ele não se fez mensageiro apenas diante da Virgem Maria, em Nazaré. Hoje, ele se torna também o mensageiro que ilumina a sua caminhada, porque cada manhã é para Deus uma nova oportunidade de começar outra vez, de renovar forças, de escrever um capítulo diferente. Pergunto a você, que valor tem um dia vivido sem o sopro da graça? Não seria como caminhar sem rumo, gastar energia sem sentido, viver sem propósito? Quando a alma desperta sem oração, ela se torna vulnerável. Os pensamentos se dispersam, os medos tomam força, as tentações ganham espaço. Mas quando a alma desperta com oração, o coração se torna fortaleza, a mente se abre para a clareza e até mesmo as batalhas mais duras parecem possíveis de vencer. Por isso, esta manhã não é qualquer manhã. É um convite para que você se levante diferente, para que seja conduzido por aquela mesma voz que anunciou a maior notícia da humanidade. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Se o arcanjo Gabriel foi capaz de anunciar à jovem Maria o plano eterno de Deus, o que ele não pode anunciar hoje à sua vida? Se naquela visita o céu se abriu e a história se transformou, por que não acreditar que hoje o céu também se abre sobre você e que sua história também pode se transformar? Talvez você acorde cansado, sobrecarregado, sem perspectivas. Talvez o medo esteja tentando tomar o controle da sua mente. Talvez dúvidas pesadas estejam sufocando a sua fé. Mas é justamente por isso que esta oração de proteção é tão necessária. Você não começa o dia sozinho. Você não enfrenta as horas futuras desarmado. Hoje, o arcanjo Gabriel se coloca ao seu lado, proclamando que há bênçãos preparadas para você. Então, não é apenas mais uma manhã. É o início de um caminho guardado pela luz do céu. É o momento em que você decide se levanta apenas com as suas próprias forças ou se deixa revestir da força de Deus. A escolha é sua. Mas se você deseja discernimento, clareza de pensamentos, coragem para enfrentar os desafios e proteção contra todo o mal, então permita que esta oração seja o primeiro ato do seu dia. Arcanjo Gabriel não é apenas um símbolo distante. Ele é presença real, Espírito puríssimo que anuncia a vontade de Deus. Ele foi escolhido para comunicar a mensagem divina à humanidade. E hoje, ele é escolhido para comunicar também a você que não está só, que a luz prevalece sobre as trevas, que a esperança é maior que qualquer desânimo, que a bênção está próxima e já começa agora. E assim você percebe, esta não é apenas uma introdução, é um chamado urgente. É como o toque de um clarim espiritual que desperta seu coração e lembra que você nasceu para lutar, acreditar, esperar e vencer. Não adie. Não comece o dia sem oração. Não permita que a pressa roube a graça que Deus deseja derramar sobre você nesta manhã. A teologia da manhã. Amanhã, a luz da fé nunca é apenas o início de mais um dia. Para quem crê, ela é um sinal profundo da criação de Deus. No princípio, quando o Senhor disse, faça-se a luz,
inaugurou-se não apenas o tempo, mas a ordem, a clareza, a possibilidade de viver na presença da sua vontade. Cada manhã repete esse gesto criador. A escuridão da noite cede lugar à luz, lembrando-nos que Deus continua a sustentar o mundo e a renovar nossas forças. Mas por que rezar logo ao amanhecer? Porque o início marca o rumo. Como ensina a sabedoria espiritual, aquilo que se coloca no começo molda todo o resto. Santo Tomás de Aquino já dizia que o primeiro princípio orienta todos os movimentos subsequentes. Se o coração desperta na dispersão, tudo o mais se fragiliza. Mas se desperta em Deus, o dia ganha propósito e direção. É aqui que a figura do arcanjo Gabriel se torna essencial. Ele é o mensageiro dos começos, o portador das boas novas, o arauto da clareza e da decisão. Quando apareceu a Maria, anunciou não apenas uma mensagem, mas o início de uma nova era para toda a humanidade. Gabriel está ligado ao nascer de algo novo, ao despertar da missão, ao clarão que ilumina a dúvida. Por isso, ao rezar pela manhã sob a sua proteção, o cristão aprende a não caminhar na confusão, mas na clareza da fé. Quantas vezes, ao levantar-se, o coração já se encontra tomado por preocupações, ansiedades e pressões. O pensamento corre adiante, a mente se sobrecarrega, e já não há espaço para escutar a voz do Senhor. É neste momento que o inimigo da alma encontra brechas, oferecendo distrações, fomentando inseguranças, plantando desânimo. Sem oração, a manhã se torna o terreno onde a confusão cresce. Com oração, o coração se reveste de discernimento, e cada passo é iluminado pela sabedoria de Deus. Rezar pela manhã, portanto, não é um rito vazio, mas um ato de inteligência espiritual. É participar novamente da ordem da criação. É entregar a mente e o coração àquele que dá sentido a todas as coisas. O dia que começa em Deus não se perde no vazio, não se reduz à rotina mecânica, mas se eleva como oferta viva ao Criador. E quando você convida o arcanjo Gabriel para guiar a sua manhã, algo maior acontece. Ele se torna não apenas protetor contra as ciladas do mal, mas também mensageiro interior, ajudando você a discernir pensamentos, a filtrar sentimentos, a escolher palavras certas. Ele inspira a clareza que vem do alto, recorda que cada decisão, por menor que seja, deve ser iluminada pela vontade de Deus. Assim, rezar pela manhã com Gabriel é muito mais que pedir proteção. É alinhar-se à verdade. É começar o dia em sintonia com o anúncio de Deus. É permitir que sua vida seja reflexo da luz que dissipa trevas. É como se cada manhã fosse uma nova encarnação da mensagem do céu. Deus está próximo, Deus age, Deus fala, e sua vida é chamada a responder. Por isso, não despreze o poder desta hora. O silêncio do amanhecer é sagrado. Ele prepara o coração para ouvir. E é neste silêncio que a voz de Gabriel ecoa, trazendo não apenas conforto, mas direção. Cada manhã se torna então uma nova anunciação. Não em Nazaré, mas em seu próprio coração, onde Deus deseja nascer de novo. Momento de reflexão espiritual. Agora que o coração já entendeu o valor da manhã e a missão do arcanjo Gabriel, é preciso mergulhar ainda mais fundo na reflexão pessoal. Não basta saber que a oração é necessária. É preciso experimentar interiormente a urgência de responder a este chamado. Pergunte-se, com sinceridade diante de Deus, com quais sentimentos você despertou hoje? Houve serenidade ao abrir os olhos ou foi a ansiedade que tomou conta primeiro? Quantas vezes a mente desperta já carregada de preocupações antes mesmo que o corpo se erga da cama? Essas inquietações são sinais de que precisamos, desde o início, colocar nossa vida sob a luz divina.
Não é à toa que a Igreja sempre recomendou a oração da manhã. Ela não é apenas um costume, mas um ato de inteligência espiritual, um gesto de entrega, um escudo contra tudo aquilo que deseja roubar a paz antes mesmo que o dia comece. O arcanjo Gabriel não foi enviado apenas para anunciar o nascimento do Salvador, mas para ser para nós um sinal de que Deus fala sempre, Deus guia sempre, Deus envia sempre a sua luz onde há escuridão. Ele se inclina até o coração humano ferido, cansado e muitas vezes descrente. Ele não fala somente às almas preparadas ou heróicas, mas também àqueles que ainda não compreendem plenamente a fé, que se veem frágeis diante das circunstâncias, que temem não ter forças para seguir. Foi diante de Maria, uma jovem simples, que ele anunciou a maior das mensagens. E se naquela hora a confiança dela abriu caminho para a salvação de toda a humanidade, hoje sua confiança pode abrir caminho para a transformação da sua própria vida. Pense por um momento. Quantas escolhas você tem diante de si e não sabe qual caminho seguir? Quantas portas parecem estar fechadas, deixando você na incerteza? Quantos medos se erguem, impedindo que você caminhe com coragem? É justamente aqui que a reflexão se torna necessária. Não é possível permanecer paralisado pelas dúvidas. É preciso dar espaço para que a voz de Gabriel seja ouvida. A mensagem do anjo não é apenas história do passado, mas anúncio presente, repetido a cada amanhecer, dizendo ao seu coração que Deus tem um plano, que Ele não se esqueceu de você, que a providência divina está em ação mesmo nas situações que parecem insolúveis. Talvez você esteja carregando culpas do ontem, lembranças dolorosas que insistem em acompanhar seus passos. Talvez você tenha acordado com a sensação de que nada muda, de que todos os dias são iguais e que o sofrimento não tem fim. Mas reflita, não seria essa mesma sensação que Maria poderia ter experimentado se tivesse recusado o chamado, se tivesse deixado que o medo fosse maior do que a fé? No entanto, ela acolheu a mensagem, confiou na palavra anunciada e a história foi transformada. É exatamente isso que o arcanjo Gabriel deseja ensinar a você nesta manhã. Não permita que as trevas determinem o rumo da sua vida. Não permita que a desesperança dite seus pensamentos. Escute a voz que vem do céu, que proclama que a graça de Deus é maior do que qualquer escuridão. Faça silêncio dentro de si. O mundo ao redor pode estar barulhento, mas dentro do coração há sempre um espaço onde a presença de Deus pode habitar. Nesse silêncio, pergunte a si mesmo: em que área da minha vida eu preciso da luz de Deus? Qual parte do meu coração precisa ser curada? Qual decisão precisa ser iluminada? Gabriel vem para isso. Ele não apenas protege, mas também anuncia, inspira, fortalece. Ele é mensageiro da verdade. E onde a verdade entra, a mentira do inimigo se desfaz. Onde a clareza da fé se instala, as dúvidas perdem força. Onde o anúncio do céu chega, a esperança se renova. Não pense que a sua vida é pequena demais para receber esse anúncio. Não pense que os detalhes do seu dia não importam para o céu. O mesmo Deus que enviou Gabriel para anunciar a encarnação de seu filho, envia-o também para estar ao seu lado hoje. Cada gesto seu, cada palavra, cada decisão pode se tornar parte da história da salvação se for vivida com fé. Talvez você acredite que sua missão é simples demais, que não tem grande valor. Mas reflita, a missão de Maria começou na simplicidade de uma casa em Nazaré e ainda assim transformou toda a humanidade. Assim também, a sua missão, vivida com oração e fé, pode ser instrumento da graça de Deus para muitos. Esta reflexão, portanto, não é apenas um exercício mental. É um despertar interior, um convite a olhar para dentro de si e para o alto ao mesmo tempo.
é reconhecer que você precisa da luz de Gabriel, não como um detalhe devocional, mas como necessidade vital. Se você começa o dia com ele, começa com clareza, com esperança, com a certeza de que nada será em vão. Se você caminha sem oração, perde-se no emaranhado das preocupações humanas. Mas se caminha com oração, cada passo, por mais simples, se torna parte do plano de Deus. Enquanto você medita, perceba: esta manhã é única. Não haverá outra exatamente igual. E neste instante, o arcanjo Gabriel se coloca diante de Deus por você, para que as palavras eternas sejam gravadas em sua alma. Palavras de coragem, de clareza, de bênção, de missão. E se você hoje se abre para esta reflexão, amanhã se abrirá ainda mais para a fé, e depois de amanhã, ainda mais para a esperança. Até que um dia olhará para trás e verá que cada manhã rezada foi tijolo de uma construção sólida. Uma vida ancorada na presença de Deus, guardada pela luz do céu, sustentada pela mensagem do anjo. Invocação ao arcanjo Gabriel. Chegou o momento em que a reflexão se transforma em súplica, em que a mente se cala para que o coração fale diante de Deus. Não basta pensar sobre a importância da oração, é preciso rezar. É preciso abrir os lábios, erguer a alma e invocar aquele que foi constituído como mensageiro do Altíssimo. O arcanjo Gabriel não é uma figura distante, perdida nas páginas das Escrituras. Ele é presença viva, espírito puro que cumpre sua missão diante do trono de Deus e entre os homens. Ele não repousa inativo, mas continua a anunciar, continua a trazer clareza, continua a proteger aqueles que o invocam com fé. Feche os olhos do coração e imagine a cena. Gabriel se aproxima, majestoso e sereno, portando a luz do céu que dissipa todas as trevas. Ele não traz palavras vazias, mas mensagens carregadas da força divina. Foi ele quem saudou Maria com palavras que mudaram a história. Foi ele quem anunciou a Zacarias a chegada de João, o precursor do Salvador. Sempre que Gabriel fala, algo novo nasce, algo divino se cumpre. E hoje, quando você o invoca, ele proclama sobre sua vida que a bênção de Deus não tarda, que a esperança não morre, que a missão confiada a você pode ser cumprida. Reze comigo agora, em tom de súplica. Arcanjo Gabriel, príncipe das mensagens de Deus, eu te invoco nesta manhã. Sê meu guardião contra toda a confusão. Sê minha luz contra toda a sombra. Sê minha inspiração contra todo desânimo. Anuncia sobre mim as promessas do Senhor. Ajuda-me a escutar a voz do Espírito Santo. Ensina-me a reconhecer a vontade do Altíssimo em cada detalhe deste dia. Repita em sua alma como uma ladainha interior: Gabriel, mensageiro da boa nova, protege-me. Gabriel, guardião da clareza, ilumina-me. Gabriel, porta-voz da força divina, sustenta-me. Gabriel, anunciador da vontade de Deus, guia-me. Estas palavras não são apenas repetição. São como marteladas que cravam no coração a confiança, que consolidam a fé, que abrem espaço para a presença do céu. Você pode sentir que sua oração é pequena demais, que suas palavras não são dignas. Mas lembre-se, não é a eloquência que move o céu, é a fé. Não é a quantidade de palavras, mas a confiança nelas. Maria não respondeu com longos discursos ao anúncio do anjo, mas com uma frase de entrega: Eis aqui a serva do Senhor. É assim também com você. Invocar Gabriel com simplicidade é suficiente para que a sua vida seja guardada pela sua intercessão. E enquanto você invoca, algo acontece. Aquela inquietação que parecia não ter solução começa a ser silenciada. Aquela dúvida que corroía os pensamentos começa a se dissipar.
aquela sombra que pesava sobre o coração começa a se desfazer, porque Gabriel traz consigo a presença de Deus, e onde Deus está, as trevas não permanecem. Não se trata de magia, mas de graça. Não é superstição, mas fé viva. Não é uma voz vazia, mas a certeza de que os anjos obedecem a Deus e servem aos que herdarão a salvação, como ensina a carta aos Hebreus no capítulo 1, versículo 14. Invocar Gabriel é entrar na ordem dessa promessa, é colocar-se debaixo do cuidado divino, é reconhecer que a vida humana não caminha sozinha, mas acompanhada por mensageiros celestiais que cumprem fielmente sua missão. Por isso, repita com firmeza: Arcanjo Gabriel, eu consagro esta manhã à tua guarda. Que meus pensamentos sejam claros, que minhas palavras sejam inspiradas, que minhas decisões sejam iluminadas, que eu não me perca em caminhos tortuosos, mas siga sempre a verdade que vem de Deus. Que eu não seja dominado pelo medo, mas sustentado pela coragem que vem do alto. Que eu não seja paralisado pelas dúvidas, mas fortalecido pela sabedoria que tu anuncias. E ao repetir estas palavras, sinta-se não apenas protegido, mas envolvido por uma presença que transcende a compreensão humana. É como se uma luz suave, mas firme, envolvesse sua vida inteira, preparando você para enfrentar qualquer desafio que esteja por vir. A oração não muda apenas o exterior, ela transforma primeiro o interior. E um coração transformado é capaz de enfrentar até mesmo as maiores batalhas com serenidade e confiança. É assim que a invocação ao Arcanjo Gabriel se torna não apenas um momento de devoção, mas um ato de poder espiritual. É a alma que se rende à luz. É o coração que se abre ao anúncio do céu. É a vida inteira que se coloca debaixo da proteção do Altíssimo. E é assim que você, ao terminar esta oração, já não é o mesmo de quando começou. Você está mais forte, mais claro, mais próximo da missão que Deus lhe confiou. Bênção para a missão diária. Cada oração que se eleva ao amanhecer precisa descer ao concreto da vida. O coração que invocou o Arcanjo Gabriel, que meditou sobre sua missão e pediu a sua proteção, agora é chamado a aplicar essa graça em cada detalhe do dia que começa. Pois a oração não é fuga da realidade, mas força para vivê-la. Não é um refúgio que isola, mas uma fonte que capacita. Assim, quando você se levanta depois de rezar, não volta igual ao que era antes, mas já carregado de uma bênção que se derrama sobre a sua missão cotidiana. Pense nas tarefas que o aguardam. Talvez você precise enfrentar responsabilidades familiares, cuidar dos filhos, honrar compromissos com seu lar, sustentar a unidade em meio a dificuldades. Quantas vezes esse peso parece maior do que suas forças? Mas se Gabriel lhe anuncia coragem, você pode ter certeza de que o céu o sustenta. Não há ato de cuidado, por mais simples que seja pequeno aos olhos de Deus. Um gesto de paciência, uma palavra de consolo, uma atitude de firmeza podem ser sinais de que a luz do anjo já age em você. Talvez sua missão esteja ligada ao trabalho, ao esforço diário para garantir o sustento, ao enfrentamento de pressões, cobranças e desafios. Quantos se levantam pela manhã já oprimidos pelo medo de falhar, pela insegurança diante das expectativas, pela sensação de não serem capazes. Mas hoje, sob a bênção do Arcanjo Gabriel, você pode entrar no seu trabalho não como quem luta sozinho, mas como quem é conduzido pelo mensageiro da verdade. Ele lhe dará clareza para discernir decisões, equilíbrio para manter a calma diante das provações, sabedoria para falar no momento certo e silêncio no momento oportuno. Talvez ainda sua maior batalha esteja na vida interior. Lutar contra tentações, manter-se fiel, não se deixar arrastar pelas quedas repetidas, sustentar a fé mesmo quando tudo parece contrário. É justamente aqui
que a bênção da missão se torna ainda mais necessária, porque não há missão maior do que permanecer fiel a Deus. E Gabriel, que anunciou a chegada do Salvador, é também aquele que recorda a cada alma que sua vida é chamada a refletir Cristo. Ele lhe dará coragem para resistir, clareza para identificar ciladas, esperança para levantar-se sempre que tropeçar. Mas reflita também sobre outro ponto. Sua missão não é apenas sobreviver ao dia, mas ser sinal de Deus nele. Quantos corações cruzarão o seu caminho hoje? Quantos olhos verão em você ou não verão a presença da fé? Gabriel não foi enviado apenas para anunciar a Maria, mas para que a mensagem chegasse ao mundo inteiro. De modo semelhante, a bênção que você recebe hoje não é só para o seu bem, mas para que outros experimentem também a presença de Deus através de você. É por isso que, nesta hora, a oração precisa se transformar em súplica de bênção para a missão. Levante a alma e peça: Senhor, que por meio do arcanjo Gabriel eu viva este dia como testemunha da tua luz. Que minha vida seja anúncio, que minhas atitudes falem mais do que minhas palavras, que cada gesto meu seja sinal de que não caminho sozinho. Concede-me força para enfrentar provações, paciência para suportar dificuldades, fé para sustentar os que enfraquecem ao meu lado. Não se trata de buscar um heroísmo humano, mas de deixar que a graça faça de você instrumento. Maria não se fez grande por si mesma, mas porque permitiu que a mensagem de Gabriel frutificasse em seu coração. Assim também você, se permitir que a mensagem do céu se faça vida, será capaz de transformar ambientes, aquietar tempestades, dissipar trevas. E quando sentir que o peso do dia se acumula, lembre-se de que não está só. Gabriel vai à frente iluminando o caminho. Ele anuncia ao seu coração que cada esforço, por menor que pareça, tem valor eterno. Ele proclama que Deus não abandona a obra de suas mãos. Ele recorda que a missão confiada a você é parte de um plano muito maior do que você imagina. Então, saia para o dia não como quem vai ao acaso, mas como quem é enviado. Porque é exatamente isso que você é, enviado. E quem é enviado não caminha sem direção, mas sob a bênção daquele que anuncia. Permita que o arcanjo Gabriel guarde cada passo seu. Permita que a sua missão hoje seja clara, firme, iluminada, e que em cada gesto seu, a presença de Deus seja anunciada. Porque essa é a bênção que transforma o ordinário em extraordinário, o comum em eterno, o agora em salvação. Oração de consagração. Chegamos ao ponto mais alto desta caminhada de oração. Depois de refletir, de invocar, de pedir bênção para a missão, agora é a hora de entregar-se por inteiro. A consagração é o momento em que já não pedimos apenas por favores, mas oferecemos a vida inteira como resposta ao amor de Deus. É o instante em que compreendemos que não basta receber, é preciso também entregar. E nesta entrega total, o arcanjo Gabriel se torna intercessor, colocando nossas palavras diante do trono do Altíssimo e unindo a nossa voz à voz de Maria, que um dia acolheu a maior de todas as mensagens. Imagine o silêncio de Nazaré sendo quebrado pela saudação do anjo. Aquela cena não foi apenas um fato histórico, mas um paradigma espiritual. Toda vez que você acolhe a vontade de Deus, repete em sua própria vida a mesma anunciação. Toda vez que você diz sim à graça, o Verbo encontra espaço para habitar em você. E nesta manhã, o arcanjo Gabriel deseja que a sua alma faça o mesmo movimento de Maria, que se abra, que confie, que se consagre. Por isso reze agora com todo o seu coração. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade, eu me coloco diante de Ti neste amanhecer. Consagro-te minha mente, para que meus pensamentos sejam claros e retos. Consagro-te meus lábios, para que minhas palavras sejam de verdade e amor.
Consagro-te minhas mãos, para que minhas obras sejam justas e santas. Consagro-te meus pés, para que meus caminhos sigam sempre na tua direção. E a ti, arcanjo Gabriel, mensageiro das promessas divinas, peço que me guardes nesta consagração, que o teu anúncio ressoe em minha alma sempre que o desânimo tentar me calar. Que a tua presença me recorde que não estou só, mesmo quando as trevas parecem me cercar. Que a tua intercessão me conceda coragem para dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando ela exige renúncia, mesmo quando ela pede sacrifício, mesmo quando ela me chama a confiar além do que vejo. Repita em seu íntimo como quem sela uma aliança. Arcanjo Gabriel, anuncia em mim a luz do Senhor. Que Cristo, a verdadeira aurora, se levante em minha vida. Que cada ato meu seja reflexo da graça que tu proclamaste. Que eu seja portador de boas notícias, testemunha da verdade, instrumento da paz. Estas palavras, ditas com fé, não ficam apenas no ar. Elas sobem como incenso diante do trono de Deus, carregadas pelo mensageiro celestial que sempre cumpre sua missão. E quando a alma se consagra, algo muda de dentro para fora. Já não é apenas você tentando viver um bom dia, mas é Deus vivendo em você, conduzindo suas forças, sustentando suas escolhas, inspirando seus gestos. A consagração não elimina as dificuldades, mas reveste o coração com a certeza de que cada luta tem sentido, porque cada luta é travada em Deus. Neste instante solene, lembre-se também de que a consagração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. É renovar a cada manhã aquilo que Maria viveu em Nazaré. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É permitir que dia após dia a palavra do céu se cumpra em você, até que sua vida inteira se torne um reflexo da luz que Gabriel anunciou. Por isso, conclua esta oração em tom firme e confiante. Senhor, recebei minha vida como oferta nesta manhã. Arcanjo Gabriel, apresentai ao Altíssimo esta minha consagração. Que em tudo o que eu fizer hoje, a glória de Deus seja manifestada. Que as trevas se dissipem, que a luz prevaleça, que a esperança renasça. E que ao final deste dia, eu possa olhar para trás e dizer: vivi sob a proteção do céu, caminhei sob o anúncio do anjo, cumpri a missão que me foi confiada. Amém. Reflexão de encerramento. Agora que a oração foi elevada e a consagração realizada, resta ao coração guardar esta graça como quem protege um tesouro. Porque o risco não está apenas em não rezar, mas também em rezar e deixar que as palavras se percam sem eco no cotidiano. Por isso, a reflexão final é tão importante. Ela é como a âncora que prende a alma à fé, mesmo quando o mar da vida se agita. E nesta hora, o arcanjo Gabriel continua presente, repetindo em seu íntimo que não se deve começar um único dia sem oração, pois a oração é a chave que abre as portas da providência divina. Pergunte-se: como será a diferença entre um dia vivido na pressa, no esquecimento de Deus, e um dia vivido sob a proteção de Gabriel? O primeiro se arrasta em preocupações, se esgota em ansiedades, se perde em distrações. O segundo, mesmo com dificuldades, conserva uma luz secreta, uma paz que ninguém pode roubar, uma força que surpreende. É essa diferença que você deve buscar a cada amanhecer. Não espere que as circunstâncias mudem primeiro para depois rezar. Reze, e então você verá que mesmo as circunstâncias mais duras se tornam suportáveis. Esta manhã é apenas o início. Amanhã outra virá e depois outra, até que a sua vida inteira seja marcada por este hábito sagrado: entregar o dia ao Senhor, invocar o auxílio do céu. Deixar que Gabriel anuncie bênçãos sobre você. Cada manhã é um chamado a recomeçar. Cada manhã
é um convite a confiar mais. Cada manhã é a oportunidade de ser renovado. Não desperdice. Não caminhe como quem ignora que o céu o acompanha. O chamado à ação é claro. Leve esta oração para além deste momento. Não a reduza a uma experiência isolada. Faça dela um estilo de vida. Reze com seus lábios, mas também com suas atitudes. Permita que os outros percebam em você o reflexo da luz que Gabriel trouxe. Que suas palavras hoje sejam mais suaves, que seus gestos sejam mais justos, que suas escolhas sejam mais firmes. Dessa forma, você será não apenas alguém que recebeu a bênção, mas alguém que se tornou bênção. E lembre-se sempre de uma verdade espiritual profunda. A oração da manhã não é apenas proteção para o corpo, é alimento para a alma. Sem ela, as forças se esgotam rápido, as tentações crescem fortes, a mente se perde no ruído. Com ela, até as maiores batalhas são enfrentadas com coragem, porque a alma sabe que não está só. O arcanjo Gabriel, o mensageiro que anunciou a chegada da salvação, continua anunciando dentro de você que Deus está presente, que Deus é fiel, que Deus age. Por isso, ao encerrar esta oração, receba em sua alma a certeza de que algo já mudou. A sua manhã já não é igual. O seu coração já não está vazio. O seu caminho já não é incerto. Porque quando Gabriel anuncia, a escuridão cede, a esperança floresce, a missão se fortalece. E se você perseverar dia após dia, construirá uma vida inteira guardada pela luz do céu. Guarde estas palavras como quem guarda um segredo precioso. Não comece o dia sem oração. Não caminhe sem invocar a bênção do céu. Não permita que a pressa roube a sua intimidade com Deus. Hoje você já experimentou a diferença que isso faz. Amanhã volte. Traga de novo sua alma ao encontro com o arcanjo Gabriel. E depois de amanhã também. Até que isso não seja mais apenas um hábito, mas um reflexo natural de quem vive em Deus. E assim, conclua esta reflexão dizendo a você: caminhe debaixo da luz anunciada pelo arcanjo Gabriel. Deixe que sua vida inteira seja um eco da mensagem que ele trouxe ao mundo. Que Cristo, a verdadeira aurora, brilhe sempre em você. Que cada manhã seja novo nascimento, novo começo, novo anúncio. E que quando o dia terminar, você possa descansar com a certeza de que caminhou guardado pelo céu, protegido pela oração, fortalecido pela graça. Amém.